Voltamos a apresentar o Balaio Cultural. Como vocês veem, quando a gente fala que é rápido o intervalo, é até rápido demais. Mal dá tempo do pessoal entrar, trocar e sentar. Olha, mas eu acho que é tempo suficiente para quem está em casa assistindo aproveitar para ir lá na internet, curtir a nossa página no Facebook, facebook.com/balaicultura. Se você ainda não curtiu a nossa página, corre lá, vai lá rapidinho, dá um curtizinho. Depois você pode acompanhar esse programa e os outros também que já foram ao ar. A gente tá com um pouquinho de atraso, né? A gente tá devendo alguns programas, mas logo eles vão estar lá. Lembrando que você pode deixar também a sua sugestão, crítica, dúvida. Tem alguém que fala, nossa, a cara do Balaio, essa pessoa tem que aparecer lá no Balaio Cultural. Manda lá pra gente entra em contato. Aqui o espaço tá aberto para todo mundo, né? Justamente. E voltando a falar da 11ª Mostra de Teatro Municipal de Taubaté, agora a gente está aqui com duas integrantes do grupo Teatrola, que são duas alunas que vieram lá da Escola Fego Camargo. É um grupo que se formou com trabalho na escola. Queria também primeiro parabenizar e receber as minhas duas amigas também, Maiara Moreira e Carolina Alves. Sejam bem-vindas. Obrigada. Vocês estão chiques, hein? É a temática da... É a temática da peça, Kiss 242? É o nome da peça, Kiss 242. Isso que é pra divulgação. Entendi. Mas vocês estão assim com roupinha de balada, não é à toa, né? Não, essa na verdade, produção de balada. não tô de balada não, né? Não, mas eu tô falando assim, a maquiagem, o cabelo. Sim. Não, sim, é tudo trabalhado pra fazer a propaganda da peça. Tem que ter. Conta um pouquinho, primeiro de tudo, quando vai ser, onde vai ser? Pode falar. Então, vai ser no Teatro Metrópole, dia 14, sábado agora, às 8 horas da noite. E a peça em si, Kiss 242, ela fala do que aconteceu em Santa Maria, da tragédia. Vocês ficaram sabendo em janeiro, né, dia 27 de janeiro, aconteceu a tragédia lá em Santa Maria, na Boate Kiss. E daí o Jefferson Machado, como nosso diretor, propôs o trabalho. E a gente achou interessante e começou a reunir vários depoimentos. Pegamos depoimentos, poemas, vídeos, fotos e levamos. Daí acabou surgindo o roteiro e a gente começou a trabalhar em cima. E super funcionou, porque eu acho que é um tema que pode acontecer em qualquer lugar. Pode acontecer em Taubaté, pode acontecer em outras regiões, porque a fiscalização das baladas não estão assim... A fiscalização ela começou a ser bem forte depois que aconteceu essa tragédia, mas se a gente for parar pra pensar, como tudo no Brasil, acontece aquele rebuliço todo e depois ele morre, né? Porque agora, se você for ver, não tem mais essa fiscalização que estava sendo marcada em cima. Que nem, assim, tem muitas boates hoje aqui em Taubaté que se você for parar pra olhar, você não entra de medo, né? Que é bem fechadinho. E também em cima, assim, dentro dessa proposta, a gente buscou outros tipos, assim, que a gente buscou o método de Brecht, né? Que é distanciamento, também teve um pouco da narrativa. E isso, como ator, a gente pode trazer também um pouco da que a gente pensa. Trouxe outras críticas. Não foi só sobre a Santa Maria. Santa Maria, ela é o foco, não é? Porque a gente se identificou bastante, porque eram jovens também que tinham sonhos, que estavam começando a vida assim como a gente. E aí, por uma falta de responsabilidade, acabou tudo. Então, a gente se identificou bastante com isso. E aí, em cima dessa proposta, a gente foi trabalhando outros tipos de críticas, em cima de governo, de fiscalização e tudo mais. E também, assim, a gente já apresentou em outros lugares. E teve na escola EJA? Então, a gente apresentou na Faculdade de Pedagogia e no EJA aqui de Taubaté. E pra gente ver que realmente não é uma coisa muito distante, o rapaz do EJA, depois que viu a apresentação, chorou. E a gente foi perguntar por quê, e ele falou que perdeu 4 amigos nessa balada. Então, quer dizer, não é tão longe quanto a gente pensa. Às vezes está mais próximo do que a gente imagina, né? Exatamente. Então seria um espetáculo assim, com um fundo crítico social, por assim dizer. Também. Isso, também. E é legal porque ele retrata também como que o ser humano fica numa situação de, vamos supor, desespero, entendeu? Ninguém pensa em ninguém, um empurra o outro, tem os que pensam, mas assim, geralmente é cada um por si. Instinto de sobrevivência acaba prevalecendo. Exatamente. Daí o que acontece? Passa por cima, chuta, pisa. Teve um moço que ele, na verdade, ele nem entrou na balada, que foi um depoimento que eu tinha dado uma olhada. Ele não entrou porque ele estava de shorts, então os seguranças barraram ele na porta. Mas depois ele voltou para fotografar. E aí ele marcou uma frase muito na minha cabeça, que foi o que retratou pra mim, assim. É que numa hora dessa, todo mundo vira bicho.
Porque ele viu o desespero, as pessoas, assim, lá dentro não se importavam com as outras. Então ele via as pessoas saindo de dentro da porta, assim, aquele empurra-empurra, um empurrando o outro, um caindo, passando por cima do outro. Ele viu e falava que ele parecia bichos, assim, numa manada correndo, sabe? E é interessante, já que a gente está entrando nesse assunto, uma coisa que eu acabei percebendo também, que a cobertura acabou, divulgando para tudo que é lado. Muita gente, nessa coisa de sobrevivência mesmo, de saía e depois voltava para tentar ajudar, às vezes porque aí que batia aquela coisa, não, peraí. Na hora, e muitos que nessa voltaram para ajudar morreram. O depoimento que eu peguei, assim, eu e a Carol, a gente conseguiu entrar em contato. A gente conseguiu entrar em contato com os sobreviventes. Com os sobreviventes. Porque O meu foi o Ezequiel Corte Real. Ele foi um dos que passou por cima de muita gente, ele estava na área VIP. Então ele conta que ele passou por cima de mulher morta, de homem desmaiado, gente pedindo socorro, ele não parou. Ele estava na área VIP, passou, pulou a grade e foi pisando em cima de todo mundo. E na hora que ele chegou lá fora, que caiu a ficha nele. Então ele me disse, assim, que quando ele chegou lá fora, a vontade dele era de chorar e falar, meu Deus, o que eu fiz? Eu não ajudei, eu salvei, mas deixei muita gente morrer. E aí ele começou a abrir também uns buracos na parede e tudo. E aí foi onde ele voltou pra ajudar, só que daí já era tarde demais. Daí ele retratou isso pra mim, assim, do choque que você toma depois, sabe? Que é muito triste você na hora tentar se salvar, porque é você, né? Você tenta se salvar, mas depois você pensa nas pessoas que você deixou pra trás. Ele disse que ele ainda lembra dos rostos que ele viu. E no caso, quantas pessoas estão envolvidas nessa produção? São 8, né? Que é o nosso grupo mesmo, Teatrola, são formados por 8. São 8 pessoas, né? Eu consegui também falar com a Débora Parodi, entendeu? E ela foi sobrevivente, ela chegou a perder a consciência, porque ela estava quase perto da saída, caíram na frente dela, se desequilibrou e caiu. Acabou desmaiando. Porque ela sentiu alguém se mexendo, ela abriu o olho. Aí veio um rapaz tentando tirar as pessoas de lá. Aí ela levantou a mão, no que ela levantou a mão, que ela conseguiu ser salva. Senão ela teria ficado por lá também. É um tema muito pesado, assim, por assim dizer, porque é uma coisa recente ainda, né? Razoavelmente recente. E apesar de toda a repercussão que teve na mídia, eu queria saber como que vocês chegaram a esse tema. Decidir, é isso que eu quero trabalhar, é essa montagem que eu vou fazer. Como é que vocês decidiram? Quando o já trouxe a proposta pra gente, a gente achou ela muito interessante, né? Porque a gente queria trabalhar alguma coisa mais pesada mesmo, porque até então a gente nunca tinha trabalhado nada, assim. O nosso grupo, pelo nome mesmo, Teatrola, a gente tendia pra comédia, entendeu? E a gente queria pegar um lado mais dramático. Aí a gente abraçou a ideia. Quando a gente começou a pesquisa, foi meio difícil para alguns do grupo. Eu, por exemplo, eu fiquei muito abalada, porque eu conseguia imaginar, assim, o som, eu ficava imaginando. Então foi uma coisa muito difícil que a gente começou a ficar muito triste. A gente ficou muito abalado. Só que daí, como a gente começou a trabalhar o distanciamento, a gente foi fazendo alguns trabalhos, uns jogos pra se distanciar disso. E aí hoje em dia a gente ainda sente, né? Claro que depois de alguns ensaios, a Carol é uma das que chora muito, depois de alguns ensaios bem tensos. Mas hoje em dia a gente tem a consciência que a gente tem que mostrar isso pra frente pra não acontecer de novo. Então a gente ficou muito abalado e a gente fica ainda, né? Porque é triste você saber que 242 pessoas morreram por coisas que poderiam ter sido evitadas. Mas hoje em dia a gente quer mostrar pra não ser mais acontecer isso. Uma das situações mais assustadoras é que teve uma menina que estava promovendo a festa, ela não foi na festa por causa do namorado, o namorado pediu pra ela ficar, ela não foi. E uma semana depois ela morreu num acidente de carro. Então é meio premonição. Também teve uma mãe que trabalhava. São vários temas que poderiam estar trabalhando aí. Muita coisa. Teve um também que foi muito triste, que era a mãe trabalhava na boate. E na noite ela não pôde ir e pediu pra filha trabalhar no lugar dela. Olha. E a filha morreu. Então, esse também depois, ver ela chorando é desesperador. São muitas histórias trágicas, assim, acredito que vocês tiveram que selecionar muito, assim, até chegar ao que vocês resolveram trabalhar. Por isso eu queria perguntar, quanto tempo já está vindo esse processo todo, desde pensar no tema, criar o texto, pesquisar, montar, já disseram que já apresentaram 2, 3 vezes, né? Isso. Quanto tempo já vem esse trabalho sendo desenvolvido? Na verdade foi desde fevereiro mesmo, início de fevereiro. Tinha recém acontecido, daí o Jefferson já veio com a ideia, a gente abraçou e começou a buscar, né, os depoimentos. É legal que tem vários depoimentos, inclusive da moça que conseguiu se salvar porque ela enfiou a cabeça no freezer para poder respirar lá dentro. Olha. Se ela não tivesse respirado lá e pegado energia e ar para poder sair, ela também não teria se salvado. Então, mas... Qual é
O que vocês acham que as pessoas... A gente fica até sem fala, né? É porque a gente se ver. envolve muito e é interessante por causa Mas disso é que, mesmo. Só de assim, ouvir a gente já se eu envolve. mesmo, particularmente, assim, agora falando, Flávia, quando eu fiquei sabendo da notícia, eu acompanhei bastante e nossa, pra mim, que não tem envolvimento ali, foi um choque, assim, tremendo. Então eu fico imaginando trabalhar isso deve ser ainda mais complicado. Eu tô meio sem fala aqui meio. Teve um rapaz que assistiu a peça da gente e falou que, nossa, agora que caiu a ficha. Entendeu? Eu, por exemplo, assim, porque foram quando... 242 mortes, por isso que o nome da peça aqui é Os 242, porque foram exatamente 242 mortes. Mudou o nome, né? Porque a última vítima morreu agora em 19 de maio, né? Maio, que era a Mariana Riquelme, eu acho o nome dela. Eu não lembro o mês, mas sei que foi no dia 19, acho que é de maio mesmo. Isso. Daí era 243, mudou, 41 mudou pra 42. Eu, particularmente a Maiara, assim, quando eu vi a tragédia, eu falei, nossa, que coisa muito triste, assim, nossa, que triste. Mas eu não fiquei abalada. Eu comecei a ficar abalada quando eu comecei a pesquisar. Eu já fiquei abalada na época. Então, quando ele trouxe, eu achei interessante. Só que aquele negócio, quando eu ensaio muito, quando os ensaios são muito tensos, sim, eu chego em casa e eu choro. Porque é uma tensão. É difícil, não né? adianta. Porque, querendo ou não, tá trabalhando com uma situação real, pessoas reais, né? E é uma responsabilidade muito grande, porque tá retratando uma situação que realmente aconteceu, com pessoas familiares que acabam criando até uma expectativa, às vezes. Né? Pra falar com eles sobre que a gente ia fazer a peça, a gente teve receio, a gente teve medo, né? Porque eu pra falar com ele, eu expliquei o processo, que era distanciamento, que a gente queria retratar, que não era bobeira, que a gente não queria aparecer, que a gente tava querendo fazer um trabalho legal mesmo. Teve alguém tem um ideal, tem uma crítica. Teve a moça da Cíntia, né, da nossa sala, que é a Cíntia atriz, ela entrou em contato com a moça e a moça não respondeu. Teve algumas pessoas assim que bloquearam, que não quiseram saber. As que a gente conseguiu falar mesmo foram as nossas. Duas. Eles foram bem legais, assim, o meu ele falou, nossa, que legal, fiquei muito feliz de alguém querer levar um trabalho desse a sério e falar mesmo pra não acontecer mais. E ele falou, ficou à disposição minha pra perguntar o que aconteceu. E aí eu perguntei pra ele qual era a sensação de estar lá. E é difícil você fazer uma pergunta dessa pra pessoa, né, que você fica... Nossa, e é interessante difícil, que eu consegui fazer perguntas também da personalidade dela, né? O que ela gosta de ouvir, pra poder construir o personagem. E o que mais me machucou também de conversar com ela é que ela faz faculdade de química pra trabalhar com cosmético, né? Química de cosmético. Ela não vai poder mais por causa do ar que ela respirou lá. Eu não tenho a menor dúvida de que esse seria um tema que a gente poderia gastar horas e horas aqui conversando. Infelizmente a gente não tem esse tempo pra ficar aqui falando, que é muito assunto, né? Se pudesse realmente ficar porque tá muito interessante. Mas pra encerrar eu queria que vocês convidassem o pessoal também pra assistir a peça de vocês e pra conferir esse trabalho, né? Que com certeza vai ser bem legal. Ele fica muito feliz que vá lá nos prestigiar, né? Que a gente é um trabalho aí de pesquisa mesmo desse grupo que, na verdade, ainda é imaturo, né? A gente tá ganhando maturidade ainda. Isso. Mas a gente tá confiante, a gente queria que vocês aparecessem por lá pra também ter essa consciência do que a gente passou, do que eles ainda vivem lá, né? Porque é complicado. É interessante porque também é uma reflexão, né? Você faz uma reflexão tanto do ser humano quanto da situação do país. Por que não fiscalizar? Então, vem ver a gente sábado, 8 horas da noite. 242. Pra ouvir essa menina cantando aqui, Maiara, porque eu já sei que uma das cenas mais marcantes é ela cantando. Ela canta maravilhosamente bem. Não vou contar, porque eu também não assisti ainda. Eu ainda não assisti, eu só sei que ela canta. E canta bem, porque eu já ouvi a voz. Obrigada. E também tá na peça de domingo, né? É verdade. Tô na peça de domingo. Já aproveito pra convidar pra vocês assistirem o Lobatinho do Futuro com a turma do sítio, que nossa, tá demais. Eu fiquei sabendo que a Cuca é ótima. Olha! Aí, você que sempre quiser a Cuca do sítio Pica-Pau Amarelo, quem sabe você consegue enxergar ela lá no Teatro Metrópole. Então, pessoal, o Grupo Teatrólogo se apresenta no sábado, às 8 horas da noite, no Teatro Metrópole. No domingo, dia 15, tem a apresentação da turma do Sítio do Pica-Pau Amarelo, também no Metrópole, daí de graça, né? De graça. E no próximo bloco a gente volta com mais uma apresentação, que também vai estar imperdível, dessa vez uma comédia, não sai daí? Uma comédia mesmo. Voltou em mim! Tava postando que ia voltar na Flávia, não tem problema. Olha só, pessoal, agora a gente tá aqui com o nosso último grupo que a gente tá recebendo aqui essa noite, que é a Cia Poucos e Loucos. E olha, é uma comédia imperdível que eles vão apresentar, mas eu não vou falar muito não, eu vou deixar os próprios se apresentarem e o melhor,
pai do Balaio Cultural tá aqui hoje. Se apresentem. O pai é ótimo. Não vou falar mais nada, eles mesmos se apresentam. Eu posso começar? Você é o pai, você já foi apresentador Eu do sou o programa, acho pai, legal. eu fui apresentador do programa durante 1 ano e aí depois saí de Taubaté, fui morar fora, agora tô voltando de novo. E é muito bom retornar aqui e ver pessoas tão competentes à frente do Balaio Cultural. Muito bom. Você vai ficar vexada. Imagina. E o Rodrigo de Paula que é o pai dessa peça, né? Sim, sim. Essa peça nasceu no ano passado, né? Na verdade, eu classifico como peça, eu classifico como um show mesmo de entretenimento. No entanto, que eu tenho minha companhia teatral, que é Os Poucos e Loucos, e essa é PL Show, que já é um outro segmento dentro da companhia, que é para entretenimento, é para fazer rir, se divertir mesmo, aquela coisa antes da balada, da pizza. E deu muito certo, porque eu estava num segmento ano passado de fazer muito espetáculo, e daí eu queria, esse projeto estava engavetado há muito tempo, de fazer o show, os personagens já tinham, dos 6 personagens, 3 deles já existiam, né? E dentro do processo que eu fiz no Bola na Sexta, que foi um stand-up com uma galera muito legal aqui de Taubaté também. Sucesso em Taubaté, né? Sim, então daí eu quis, depois que o grupo se desvencilhou ali, eu queria já fazer o meu solo e fiquei engavetando isso. E depois, quando eu já estava fechando o meu núcleo aqui de coisa em Taubaté ano passado, aí em novembro eu acabei fazendo e foi muito legal. E esse ano eu falei, independente de estar um pouco longe de Taubaté, eu queria levar novamente esse show nas consequências que estão, mas... É isso que eu ia comentar agora, porque... Dá pra ver agora? Acho que dá, ó. Dá pra ver. Aconteceu um pequeno acidente com o nosso artista. Mas, olha, vocês não precisam se Olha preocupar. meu dedo. Fala do meu dedo. Fala do meu dedo. Abaixa aí, menino. Vou abaixar. Tá vendo? O Recomente já começou aqui mesmo. Ele vai ficar aqui, ó. Eu vou apresentar junto com o PD. Minhoquinha. Pode ser? Aqui, ó. Aqui, ó. Pois é, a peça, o show de humor. Um dedo. O show de humor rindo a rodo. É um espetáculo que você também criou praticamente todo sozinho. Sim. São personagens seus. São vários quadros, é isso? São. Assim, dos 6 personagens, 2 foram bem, assim, foi o meu maior retorno no Bola 6, foram esses 2 personagens, que foi o Aristides Trava-Língua, que ele tem um problema com R e tal, e o Jaques, de Visão Lohans, uma bicha velha amarga. Então, esses 2 tiveram um retorno muito legal, falei, não, esses vão voltar, né, pro show. E foi a Renata Baptista, que era a personagem dela, e eu quis homenagear um dos integrantes da época, e eu pedi pra ela se eu poderia fazer o personagem dela, que é a Sharon Menechel, que é a Xuxa da favela da comunidade. Nossa, quando eu estreiei foi um retorno muito legal, entendeu? E desses eu tinha criado, a Cegonha também era do Bola na Sexta 2, e depois eu criei a Alicinha Boca de Algodão, que é uma prostituta. Que nome sugestivo, né? A Alicinha Boca de Algodão era uma ex-atriz pornô que dá aula de relacionamento. Nossa, essa deve saber muito bem o que ela tá falando, né? E o Bimba, que é o leão gay. E daí eu tinha criado esses 2 novos que entrou junto com essa turma aí. Só que daí, por causa de eu ter quebrado o calcanhar, ter tido esse acidente, até graças a Deus eu pude vir hoje e explicar essa situação, ainda mais para quem conhece meu trabalho, já comprou ingresso às vezes, ou para quem não conhece ou não comprou ingresso. Vai ter espetáculo. Vai ter espetáculo. Vai ter. Porque em primeiro instante, diante de uma fatalidade dessa, você pensa, não tem condição de fazer, mas como é um show, como eu falei no começo, há uma possibilidade de adaptação. Criar uma personagem aí. É lógico, E o show não pode parar nunca, né? Quem for vai ver. Eu estou com os meus amigos que se dispuseram a fazer os meus personagens. Então, a gente deu essa adaptada, ele vai fazer a Sharon, o Maciel também, Antunes, o Carmenuto, que está com a gente, vai fazer o Bimba, e eu vou fazer o Aristides e o Jaques, porque não tem tanta movimentação, vou fazendo cadeira de rodas. E tem outro personagem dele também, que é dele particular, que é a Naná, que antigamente numa outra edição, o Rafa Guimarães, que fez a Glória, que é uma personagem que dá uma ligada, né, entre a peça, dá uma costurada ali no show, enquanto rola as trocas de roupa. Sim. E dessa vez será o Ale.
né? Que tá comigo nessa, junto com o Maciel também. Então, se não fosse por eles, não teria condição mesmo de fazer, porque sozinho, troca de roupa... Difícil, É né? muito difícil, mas a gente decidiu matar o olho gordo e seguir adiante e furar o olho. Ele veio armado graças, aqui, eu gente. vim armado. Não é armado, é pra coçar o pé, gente. Mas olha, ser feliz. que responsabilidade é essa, hein, Alessandro? Fazer personagens criados por um dos maiores nomes do Teatro de E Taubaté. ainda mais assim, né? De última hora, né? É, uma Criados semana. por falta uma Paula, semana. Joga todo bomba Taubaté na mão inteiro do já outro. conhece. Amigo pra isso também, né? Não, Joga mas lá. olha, a ideia partiu de mim. Eu vou dizer, partiu de mim, porque Que eu a já gente... tinha cancelado. Ele já tinha cancelado. A gente luta tanto pra ter um espetáculo de Do qualidade, espaço. pelo espaço aqui dentro da cidade de Taubaté, e quando você vê que tem grupos se mobilizando com isso, então você fala, não posso abrir mão. E eu vim pra cá o ano passado, assisti o espetáculo, e quando a gente já foi fazer a separação dos personagens, eu falei, não, eu quero fazer a Sharon. E eu já liguei pra Renata ontem, pra Renata, vou fazer a Sharon. E é um show de humor, entendeu? Você tem o texto, a gente, né, em uma semana, a gente pega o texto, a gente pega a essência do personagem, e quando a gente tá ali junto com o público, a gente vê que o improviso rola, desde que não fuja, né, as regras, você não pode fugir também. Mas aí eu conversei com ele ontem, depois que eu deixei ele em casa, depois que a gente saiu do pronto-socorro. Falei, ó, pensa com carinho, amanhã eu volto aqui. Aí cheguei hoje de manhã na casa dele, tava tudo certo, já peguei o banner, já peguei flyer, a gente vai começar a divulgar. Estamos vendendo os convites ainda, tá? Então a peça vai ter. E com certeza não é aquele espetáculo, mas com certeza a gente vai importante fazer com ressaltar qualidade e com amor. Oportunidade, tem que olhar as coisas também como uma oportunidade de inovar, né? Mesmo? De fazer alguma coisa Exatamente. diferente. Até porque, poxa, deu um erro, deu alguma coisa. O que a gente vai fazer? O ator já tá acostumado. às Porque vezes, não né? A gente Não não é- pode ficar engessada. A única coisa engessada aqui é o pé dele. É meu pé. Não, exatamente. Não pode. Por não se tratar de um É esse aqui, espetáculo. ó, do meu lado. Bem do meu ladinho. Não sei se aparece ainda. Está engessado, aparece. tá vendo? Mas já aproveitando. Sim, ela... Já aproveitando um pouco o gancho que você começou a falar um pouquinho a respeito do público, a gente falou um pouquinho hoje a respeito dessa coisa de troca com o público, energia com o público. O espetáculo de vocês, ele dá um pouco também essa possibilidade do público interagir. Sim, Bastante. demais. E Dos depende 6 muito. personagens, acredito, se eu não me engano, uns 3 ou 4 utilizam o público. Então, rola toda vez o pessoal tranca, né? Porque não quer participar, eu acho que o horário permite. E se não põe pi depois. É ao vivo. É ao né? vivo. Ah, beleza. Ah, fala, eu faço pipi. Então, o pessoal tranca. Mas depois, com o fluxo das coisas de chamar o público para participar, aí vira uma festa mesmo. E o povo gosta de rir da desgraça alheia, né? Ah, com Então, certeza. Subiu o outro, aí a gente acaba sempre com muito respeito, logicamente, e tirando graça disso. Então é importante só ressaltar que não será o show no formato que ele nasceu, mas a gente vai adaptar e vai fazer sim. Mas ele nasceu, cresceu, ganhou pouco perto. evoluiu. É um Pokémon É um evoluído. Pokémon, deu uma É bom pra quem já evoluída. assistiu, não é mesmo? Exato. Vai ver de Vem diferente. novidades. E sabe o que é vem legal? novidade também. É legal Se eu também não porque- confiasse neles, eu não teria entregue meus personagens Com na mão de certeza. outras pessoas pra fazer. E o legal- Eles têm uma semana pra arrasar. Ai, Uma deles, semana. enfim. Mas o bom é porque é uma peça, é uma das poucas comédias que estão esse ano participando, né? Não tem tanta comédia assim. E agora Pelo que você- eu tô vendo aqui na tem programação, infantil, ó. Tem infantil, Tem infantil, drama, tem Pimenta nos Olhos do Outro também, Tem, meus amigos. comédia. tem musical. Mas assim, a é maioria, a infantil. grande maioria é Mais drama. Olha, então... Então é o grupo. É uma Não, responsabilidade não, grande, não, não, né, uma quebrada Flávia? também, né? Porque a gente pegou aquela hora, a Kiss 242, que é uma coisa mais tensa, de repente. Aí você tem a oportunidade também de. Logo no dia seguinte. Não dar uma Na relaxada. segunda, agora. deixar de assistir a novela e assistir a gente, eu ia adorar. Ó, dá tempo de fazer o seguinte: vai pro Teatro Metrópole, assiste Rindo a Rodo, depois volta pra casa, liga a televisão, assiste Balão às 10 horas. Ótimo! Programação pra Perde sua a novela, segunda-feira. mas assiste o balão. Perde a novela? Por que novela, gente? Porque se tem teatro na cidade, vai assistir novela pra quê? Não é mesmo? Pode assistir no outro dia no YouTube, Não a vai gente assistir, não. vai estar É online. verdade. É verdade.
Falando em online, não é mesmo? Lembrando que quem ainda não curtiu tem que ir lá no Facebook. Verdade. Curtir a página do Balaio. Lembrando que a programação também está lá, não é mesmo? Está lá. Se você ainda está querendo participar, está querendo ver, pode acompanhar a programação lá pelo nosso Facebook. Facebook.com. Gente, eu tô me segurando. Não, sério, eu tô me segurando muito pra não dar risada dessa perna. Desse dedo aparecendo do meu lado. Desse quadro aqui, ó. Que até... Não, e sabe o que é o mais legal? Ele mostra. Gente, deixa eu tentar mostrar, ó. Isso daqui é uma agulha. Não, é uma agulha de tricô que pra quem já quebrou o pé sabe que ela Que é uma glória. É uma gente. glória. Eu Só não dormia à que- noite. Se não existisse a agulha De tricô, de crochê. Só que assim, ó, como toda televisão, usa-se muito chroma key. E a cor do chroma key é verde. Justamente. E a agulha é verde. Então se você coloca no chroma key, ela não aparece. Olha só. Olha só, Verdade. gente, é quase E uma aqui varinha do Harry aparece. Potter. Aqui não aparece. É a É varinha. quase uma varinha do Harry Potter. Por que aparece aqui? Porque aqui é um fundo negro. Ah lá, valeu, Paulinho. Mas bem, Ah, não, agora eu pessoal. vou mostrar a tela. Olha o pé preto que feio. Gente, o pé preto é porque a gente pisa diretamente, quase ao chão. Aí você enfia aqui, ó. É uma Olha série. só, pessoal. Tem toda Você- uma metodologia. Uma metodologia pra você que está em casa. Você aí de ferrado. casa já tá vendo o que te aguarda na próxima Exatamente. segunda-feira. Não, né? e olha só, eu vim com uma camiseta especial que somos nós dois. Amigos, Amigos para pra sempre. sempre. Eu Ó. também tenho essa camiseta. Amigos para sempre. Eu sou a merda. Deu pra entender, né? Pi. E ele é o papel higiênico que limpa. No entanto, Vai que lá e quando não eu te caí. deixa, e não te deixa desistir do espetáculo. Exatamente, Vai lá e porque quando eu corrige. caí, quem me levanta sempre é ele. Gente, Pessoal, pra encerrar, eu queria agradecer a presença de vocês e queria que vocês deixassem um convite pra todo mundo e assistir a peça, com certeza tá imperdível, né? Sem dúvida. O convite é R$10, né, gente? Tá feito. R$10, gente! R$10 só! Mais barato que um X-Bacon, gente. Viu só? O X-Tudo, né? X-Tudo, O X-Bacon tá X-Bacon é 9,50. É mais barato que o X-Bacon. Não. Não, o X-Bacon é 9,50, é verdade. Exatamente. É 10. Falta 50 centavos. Dia 16, segunda-feira, às 8 horas da noite, Rindo a Rodo com o Rodrigo de Paula, que não é só mais eu, é com Alessandro Ferreira, Maciel Cardenuto, da Companhia Poucos e Loucos. Ficaremos muito felizes em vê-los lá, rindo com a gente, se divertir numa segunda-feira, que a gente sabe que é um dia monótono, né? Então vamos se divertir. E também para nos ajudar a pagar aluguel, contas, né? Eu fiquei Pagar o num médico. hospital médico decente na cidade, enfim. Você sabe os problemas Com aí. certeza. Pois é, pessoal, a Mostra de Teatro Municipal de Taubaté, a 11ª Mostra de Teatro Municipal de Taubaté começou hoje à tarde, né? Com o espetáculo de rua com o Cleverson Tavares, que esteve aqui semana passada. E agora você pode se programar, porque a partir de amanhã, eu tô com a programação aqui, vou falar todinha pra vocês. Alguns grupos já estiveram aqui semana passada, outros ainda não vieram. Vão se apresentar, mas não vieram. Quantas Então, peças são? Ih, são várias. Aqui no folheto não saíram são todas. 9. Saíram só as que estão no metrô. 9 de palco e 6 de rua. Isso, exatamente. Aí Você faz vai a falar conta. todas? Vou falar as dessa semana. Sem dormir. O que é isso, produção? Eu e o Pezinho E o aqui dedo? vamos anunciar. Dia 10, amanhã, a gente tem a peça A Usina, às 8 horas da noite, com o grupo Blasfêmias. Blasfêmias. Dia 11 à tarde, às 3 horas da tarde, a Cia Balacobaco apresenta Queijo Goiabada, que também é um espetáculo premiadíssimo, não é mesmo? Parece o Louro José Tá dele, vendo? gente, meu pé. Vai, É o novo mascote. Não é, Louro? Pois é. A gente podia contratar No dia 11, também, à noite, às 8 horas da noite, o Reino da Sabedoria, com o Núcleo Ágora de Teatro, né? Que é a peça da Renata Batista, Sim. que vocês disseram aqui. Sim. Depois a gente tem Funeral Amoroso no dia 12, às 8 horas. E aí já começam as peças que a gente anunciou aqui, Maldizeres e Bem-Fazeres, e toda a programação da próxima semana. Eu queria deixar um convite em particular pro Reino da Sabedoria, porque a Renata não pôde estar aqui, mas eu faço parte do elenco. Então se vocês quiserem assistir este apresentador que vos fala, apareçam também no Teatro Metrópole. E quarta-feira, às 8 horas da noite, ingresso a R$10 para assistir um musical infantil muito bacana. Isso mesmo. Ah, só mais uma coisa que a gente não tem você agenda faz? cultural. Eu vou fazer o papel do Galo. Ah, Eu sou o legal. vilão da história. Eu queria deixar... Eu sou o vilão, mas não vou História. falar mais. É sinopse, amigo. É só o vilão, não tô falando o que acontece. Mas como a gente não tá com a nossa agenda cultural, eu queria deixar só a dica de um evento muito bacana que vai acontecer no próximo final de semana, que é o Festival Anime UZ, dos Usineiros Taubaté.
que vai acontecer na Escola Professora Judite Campista César, na Rua Paraná 320, Vila São Geraldo, nos dias 14 e 15, das 9 da manhã às 17 horas. Pra quem gosta de evento de anime, mangá, Vai ter cosplay, mesmo, vai ter concurso de cosplay, de cospobre, que eles já posso falaram fazer aqui então outra vez. um adendo para Legal. esse mesmo público que pode acompanhar esse evento. Na Câmara de Taubaté tá tendo até o dia 18 tá tendo uma exposição de HQs, de histórias em Olha. quadrinhos, de um colecionador. Posso mandar um beijo, já que vocês estão Manda falando um disso? beijo. Queria mandar um abraço então pro senhor Jorge Rata. Esse, Né? Jorge Não é, Rata, Jorge? ele tá lá. Eu sou também fã de quadrinhos, coleciono há muito tempo, parei porque eu fiquei desempregado. Mas eu Ou coleciono compra muito. quadrinho ou compra arroz. Ou paga aluguel ou compra quadrinho. Daí depois de 16 anos eu parei pra pagar aluguel. Não é pra comer. Mas a coleção é grande, que eu já A vi. coleção é grande, mas eu sou muito fã do Olha. senhor Jorge Rata. Ele arrasa. Ele é muito Ele bom. merece bem. Então, pessoal, ficam aí as dicas de programação dessa semana, tem muito mais. Se você tiver alguma dica, sugestão legal pra gente mostrar aqui no programa ou na nossa página no Facebook, curte lá, facebook.com/balaicultura. Eu queria agradecer a presença de todos os grupos que vieram, a presença de você aí do outro lado da linha, nos dando audiência. Eu quero agradecer a presença da mãe do Thiago. Claro, quero mandar um beijo pra minha mãe. Proporcionou boas risadas hoje no começo do programa. E um beijo também pro nosso novo mascote. Pode subir aqui, Que mascote. é o pezinho. Que é o pezinho. Gente, o programa vai ficando por aqui. Agradeço a presença de vocês. Obrigado. Agradeço mesmo. E muita como já disse. Muita merda, já passou das 10. Quebra a perna. Literalmente, Eu né? acho que isso não vai ser um problema. Você já providenciou. Já adiantamos. Não, porque faltam mais 5 pernas para serem quebradas. Nossa, é. Até lá vocês Se conseguem, falar quebrar a com perna, certeza. entendeu? É verdade. Sexta-feira 13 tá aí pra isso. Ai, que horror. Mas como eu Fala ia isso não. dizendo, gente, o balaio tem que ficar por aqui, porque já Ah, passou do vamos nosso até as horário. 2. Por mim, a gente tá dando bastante risada, pra mim a gente ficava, mas... Ah, ficava com certeza. É muita coisa, né? Cada grupo traz um tema muito legal que a gente podia passar horas conversando. Mas bom, pessoal, muito obrigado pela sua audiência. O Balaio Cultural volta semana que vem com os últimos grupos que também vão se apresentar. E tchau. Tchau. Boa noite, pessoal. Até semana que vem.